E aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar aqui a nossa revisão de Fazenda Pública, né? A nossa revisão aí com foco em concurso de procuradorias. Mas agora eu queria tratar de um tema que às vezes é um pouco relaxado, né? A gente às vezes deixa um pouco de lado no estudo para procuradorias. Mas é um tema que pode sim ser cobrado, principalmente numa peça processual, né? Numa segunda fase aí ou numa terceira fase de um concurso de procuradoria. Que é esse tema envolvendo, pessoal, o juizado especial da Fazenda Pública, né? Ou os juizados especiais estaduais. Basicamente, meus amigos, eu vou pegar aqui o meu slide. Quando eu falo de concurso de procuradorias, carreiras jurídicas em geral, mas especificamente procuradorias, a cobrança muitas vezes, meus amigos, é baseada na própria letra fria aí da Lei 12.153 de 2009, tá? E aí, quando a gente tem o estudo dessa lei, a gente percebe que a imensa maioria das questões, e esse é o foco aqui da nossa revisão, está na análise da competência e da legitimidade para demandar e ser demandado no âmbito do juizado especial estadual. Então, basicamente, pessoal, quando a gente analisa esse estudo de juizado especial estadual, algumas vezes a gente vai ter uma questão ou outra baseada na Lei 9.099, né, a Lei Geral dos Juizados Especiais. Uma vez ou outra a gente vai ter uma questão ali sobre recurso, alguma coisa assim, mas isso é raro. A imensa maioria das questões está na letra fria da lei, ali por volta da competência e legitimidade para demandar e ser demandado no âmbito do juizado especial estadual. É bem verdade que a gente também encontra uma ou outra questão sobre recurso, mas envolvendo a súmula 376 do STJ, né, que diz que compete à turma recursal processar e julgar mandado de segurança contra ato do juizado especial, né, do juizado especial em geral. Né? Então, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato do juizado especial. Pois bem, vejam que essa parte da competência e da legitimidade, ela envolve a maior parte das cobranças mesmo. Quando a gente vai olhar aqui uma espécie de gráfico de cobranças, vejam que o artigo 2º, que envolve competência, é disparado o artigo mais cobrado, né, na análise que a gente fez nesse período de cobrança. Então, a gente vai aqui tentar fazer uma revisão rápida, né, uma revisão aí de 30 minutos mais ou menos o bloco, esse tem sido o foco das nossas revisões, e vamos tentar fazer uma revisão rápida sobre esse conteúdo de juizado especial estadual, aprofundando aqui basicamente o que mais é cobrado. Então, em resumo, pessoal, ou em regra, o artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal, ele disse que União, Estados, DF e Estados, né, ou os Estados, melhor dizendo, irão criar juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução das causas cíveis de menor complexidade. Né? Então, além disso, esses juizados terão competência também para apreciar infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau, né? Fugindo um pouco daquela lógica estratificada, né, de juiz e tribunal. O fato é que a própria Constituição diz, né, artigo 98, inciso 1, União, no Distrito Federal e territórios, e os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, né, permitidos nas hipóteses previstas em lei, transação e julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Foi nessa época, pessoal, que surgiu, então, a partir disso, melhor dizendo, que surgiu a Lei 9.099, né, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Uma lei que veio para exatamente prever essa possibilidade de julgamento de causas de menor potencial e que teve um êxito interessante. Né? Foi uma lei que acabou tendo um resultado muito interessante para a celeridade desses processos. Né? Vejam que a Lei 9.099
ela mesma já exclui da competência do juizado especial as causas envolvendo a fazenda pública. Então, percebam, a Lei 9.099 veio para julgar as causas de menor potencial, digamos assim, ou mais simples, com essa expressão pouco, pouco simples, né, mas mais simples as causas, e a própria lei já excluiu da sua competência as causas envolvendo a fazenda pública. Mas vejam que muitas vezes nós temos sim causas envolvendo a fazenda pública e que têm uma menor complexidade, que têm valores mais baixos também. E aí, a partir dessa experiência dos juizados especiais, que se mostrou eficiente e se mostrou uma ferramenta interessante para obter resultados mais ágeis, né, em demandas de menor expressão econômica, é que se partiu então para uma possibilidade de se colocar dentro da competência dos juizados ou se criar juizados também para julgar as causas de menor complexidade envolvendo a fazenda pública. O professor Leonardo Cunha, então, nos diz que a Emenda Constitucional 22 de 99 acrescentou um parágrafo único ao artigo 98 da Constituição, que passou a ser parágrafo 1º, né, a partir da SC 45, que dizia que caberia à lei federal dispor sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Ou seja, a partir daí se criou a instituição de juizados de pequenas causas envolvendo a fazenda pública federal, né? Então, lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. O detalhe, pessoal, é que a Lei 10.259 de 2001 passou a regular os juizados especiais federais. Para quem vai fazer concurso para a advocacia pública federal, o estudo deve ser baseado aqui, na Lei 10.259 de 2001, né? Causas envolvendo o INSS, causas de menor complexidade envolvendo a Fazenda Pública Federal. E com essa boa experiência, tanto da Lei 9.099, né, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis, como também da Lei dos Juizados Especiais Federais, nós tivemos, então, depois, a instituição dos juizados especiais estaduais, ou juizados especiais da Fazenda Pública, que seria a Lei 12.153 de 2009, que é o que a gente vai discutir aqui. Ou seja, a gente vai falar da Lei 12.153 de 2009, que envolve os juizados especiais da Fazenda Pública Estadual, né? Sai ali da competência da Fazenda Pública Federal. Se eu quiser discutir uma demanda de pequena causa civil, Lei 9.099. Se eu quiser discutir uma demanda de pequena causa federal, né, envolvendo a Fazenda Pública Federal, Lei 10.259 de 2001. E se eu quiser envolver uma demanda da Fazenda Pública Estadual, né, uma demanda envolvendo Fazenda Pública Estadual ou municipal, eu vou na Lei 12.153 de 2009, lembrando que subsidiariamente eu aplico tanto o CPC como a Lei 9.099, como a Lei 10.259, né, subsidiariamente nas nossas causas envolvendo o juizado especial da Fazenda Pública. Pois bem, e aí, como eu mostrei para vocês naquele gráfico há pouco, a imensa maioria das questões envolvendo esse tema envolve o artigo 2º, ou a parte relacionada à competência do juizado especial da Fazenda Pública. E esse artigo 2º, ele diz que a competência do juizado especial civil da Fazenda Pública vai ser para apreciar causas de até 60 salários mínimos. Então, tudo bem, professor. Toda causa envolvendo até 60 salários mínimos contra a Fazenda Pública Estadual ou contra a Fazenda Pública Municipal, eu vou ter o julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. Não. Não é assim. O limite financeiro é de até 60 salários mínimos. Isso é verdade. Isso é um fato. É o limite financeiro até 60 salários mínimos. Mas vejam que existem algumas peculiaridades que a gente precisa aprofundar. Por exemplo, no foro onde tiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Então, eventualmente, se a causa ela envolve uma demanda passível de julgamento pelo Juizado da Fazenda Pública e essa demanda ela é proposta em um foro onde há um Juizado da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Além disso, pessoal,
quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, será considerado para efeitos de valor da causa a soma de 12 prestações. Então, eventualmente eu estou entrando com a discussão porque eu quero implementar no meu contra-cheque o valor de R$3.000 por mês. Opa, então eu vou implementar com prestações vincendas. Para saber o valor da causa, eu somo o valor de 12 prestações para fins de limite aqui de 60 salários mínimos, né? Enfim, desse limite financeiro aqui do juizado. Além disso, e aqui talvez seja o ponto mais importante, aqui talvez seja o ponto que você mais precise prestar atenção. A própria lei, ela estabelece hipóteses em que, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, ainda que a discussão envolva uma questão com menos de 60 salários mínimos, nessas hipóteses aqui, pessoal, não se inclui na competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Ou seja, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, eu não posso propor no juizado especial da Fazenda Pública ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, ações populares, ações de improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos. Também não será competência do juizado especial da Fazenda Pública as causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a ele vinculadas, e também as causas que tenham como objeto impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Ou seja, ainda que o litígio não supere o valor de 60 salários mínimos, os casos elencados acima precisarão seguir o rito comum lá do novo CPC, tem que ser distribuídos numa vara comum, entre aspas, né? Não na vara aí do juizado da Fazenda Pública. Professor, e isso cai muito, pessoal. O que não vai faltar, o que não vão faltar, são questões envolvendo discussões sobre a competência do juizado da Fazenda Pública. Aí ele vai dizer, uma causa de 50 salários mínimos. Opa, a princípio está dentro do limite. Mas essa causa é uma execução fiscal. Cara, execução fiscal está fora. Ação de improbidade está fora. Ação envolvendo bem imóvel do poder público está fora. Mandado de segurança, ação para impugnar pena de demissão de servidor público ou qualquer pena disciplinar aplicada a militares, né? Se eu tenho um servidor público civil, não entra na competência do juizado a penalidade de demissão. Se eu tenho um servidor público militar, não entra na competência do juizado qualquer sanção. Qualquer sanção disciplinar aplicada a ele, tá? Isso está fora aí da competência do juizado especial da Fazenda Pública. Pois bem, esse é o artigo que é o mais cobrado aí em concurso de procuradoria e que vale a pena a gente revisar. Eu expliquei para você, mas vamos ler a letra da lei aqui na nossa revisão e depois a gente faz algumas questões sobre ele. Olha só, Lei 12.153 de 2009, né, a nossa lei sobre o juizado especial da Fazenda Pública. Artigo 2º. É de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Vejam que também os municípios entram na competência do juizado especial estadual, né? Lá no juizado especial federal são as entidades envolvendo a União Federal, mas aqui entra tanto o estado como também os municípios, suas autarquias e fundações. E também o Distrito Federal, né? no âmbito local. Até o valor de 60 salários mínimos. Ou seja, a competência do juizado especial da Fazenda Pública envolve tanto os interesses dos estados como também dos municípios, até o valor de 60 salários mínimos. E aí chama a atenção o parágrafo 1º que diz que não se incluem na competência do juizado especial da Fazenda Pública, não se incluem na competência do juizado especial da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, ações populares, ações por improbidade, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Também não vão se incluir na competência dos juizados especiais da Fazenda Pública as causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. E também não se inclui na competência do juizado as causas que tenham como objeto impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos ou sanções disciplinares aplicadas a militares, né? Demissão impostas aos servidores públicos civis ou qualquer sanção aos servidores militares. Isso é importante, pessoal, a gente revisar, porque, veja, eu não gosto muito de dizer, olha, meu amigo, decore um determinado conteúdo. Não sou muito de... Você não vai me ver ao longo do nosso curso falando qualquer tipo de decore, memorize. Mas esse artigo 2º vale a pena decorar. Porque quando cai esse assunto, e ele cai de forma até interessante, vale a pena, geralmente ele vai cair esse dispositivo, né? Outra coisa é aquilo que a gente falou sobre as prestações vincendas, né? Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor do caput, né? Então, para fins, se eu tenho valores vincendos, eu somo o que está vencido do passado com 12 prestações vincendas para fins de cálculo dos 60 salários mínimos aí da nossa discussão. E aí, no foro onde estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta, não há como eu optar por seguir com o processo pelo rito comum, lá na vara comum, digamos assim, se no meu município, se no foro que eu estou propondo a demanda, existe uma vara da Fazenda Pública, um juizado especial da Fazenda Pública, e a minha demanda se encaixa nessas hipóteses do artigo 2º. Lembrando que o próprio STJ tem determinados julgados que se aplicam lá a juizado especial federal, por exemplo, e que a gente tem que analisar se esses julgados têm correlação com a lei do juizado especial da Fazenda Pública. Aqui, para a nossa revisão, eu vou atacar só a letra da lei do juizado da Fazenda Pública. Então vejam, PGM Manaus 2018, o CESP cobrou o seguinte: considerando o disposto na lei dos juizados especiais cíveis e criminais e na lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, julgo que o item que se segue. As ações populares e as ações de divisão e demarcação de terras não são abarcadas pela competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, ainda que haja o interesse dos estados e que o valor da causa não exceda 60 salários mínimos. Galera, verdadeiro. Ainda que o valor da causa não seja superior a 60 salários mínimos, ainda que haja interesse do Estado envolvido, mas o fato é que, se eu tenho uma ação popular ou uma ação de divisão e demarcação, ela não é abarcada pela competência do juizado especial da Fazenda Pública por expressa vedação legal. O CESP também cobrou essa questão na PGE Pernambuco 2018. Observada a regra que determina que o valor da causa não pode ultrapassar o limite de 60 salários mínimos, o juizado especial da Fazenda Pública possui competência para julgar. Letra A. Ação civil pública para tutela de direito difuso, decorrente de dano ambiental simples. Ação que tenha por objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidor público. Veja, a gente tem aqui todas aquelas hipóteses da vedação, né? Que, na verdade, o Sebrasp, né, pegou aquele dispositivo do artigo 2º, parágrafo 1º, e tentou confundir você em umas frases assim, mais bem elaboradas. Mas se a gente for lembrar, qualquer ação que tenha por objeto impugnação de pena de demissão de servidor civil está fora do juizado. Assim como qualquer penalidade imposta a servidor militar. Assim como, voltando aqui um pouquinho, qualquer discussão envolvendo, pessoal, olha só, qualquer discussão envolvendo direitos ou interesses difusos e coletivos. Então, quando a letra A fala de ação civil pública para questionar direitos difusos e tal, ele também está agredindo aqui esse inciso 1 do nosso artigo 2º, parágrafo
primeiro. Letra C. Ação de contribuinte que questione a validade do lançamento de crédito tributário estadual. D. Mandado de segurança contra ato praticado por servidor municipal em processo licitatório. A gente viu que mandado de segurança está fora. Também está fora ação envolvendo bem imóvel de autarquia estadual. Então, o gabarito seria, pessoal, a nossa letra C. A ação em que o contribuinte questiona a validade de lançamento de crédito tributário estadual pode sim ser demandada perante o juizado especial estadual, né, da Fazenda Pública Estadual, se dentro do limite de 60 salários mínimos. Aí você fala, professor, mas eu vi no artigo 2º que não cabe na competência do juizado especial da Fazenda Pública as execuções fiscais. Exato, execução fiscal não pode ser proposta no juizado, mas demanda envolvendo questionamentos tributários, sim, vão poder ser propostas aí no juizado. Então, não há uma vedação específica nessa situação, tá, pessoal? Não há uma vedação para uma demanda tributária. A vedação que existe, voltando aqui os slides, é para o manejo de execução fiscal. A vedação envolve execução fiscal, não qualquer causa tributária. Eu posso ter uma causa tributária, eu, contribuinte, limitado ao valor de 60 salários mínimos, posso entrar com uma ação tributária dentro do juizado sem problema nenhum. VUNESP, São José dos Campos, Procurador 2018. Podem ser de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre direitos ou interesses difusos. Não, a gente viu que não pode. Impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis. Não, nenhuma impugnação de demissão de servidor público civil ou qualquer penalidade a servidor militar pode ser de competência do juizado. Então, também a letra C está falsa quando ele fala de sanções disciplinares aplicadas a militares. Letra D. Determinação de obrigação de fazer. Pode sim ser do juizado. Divisão e demarcação de terras não cabe no nosso juizado especial da Fazenda Pública. Então, em resumo, pessoal, grosso modo, esses são os assuntos que mais serão cobrados aí em concursos de procuradorias estaduais e municipais, Esses são os assuntos. Eu vou só avançar um pouquinho, ainda temos aqui 8 minutos mais ou menos de aula, nessa nossa proposta de revisão de conteúdo em blocos de 30 minutos, e quero falar com vocês sobre a legitimidade. O artigo 5º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública fala quem pode ajuizar uma ação no âmbito do juizado. Ou seja, ainda que o valor da causa seja de até 60 salários mínimos, ainda que a matéria se encaixe ali nas possibilidades de manejo perante o juizado, eu também tenho que observar se eu tenho legitimidade enquanto autor e quanto réu. Então, podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública, como autores, pessoas físicas ou as empresas enquadradas, pessoal, no faturamento lá de microempresas ou empresas de pequeno porte, previsto na Lei do Simples. Veja, não é só quem é optante pelo Simples Nacional que pode ajuizar a ação no juizado da Fazenda Pública, não. Eu posso ajuizar a ação no juizado da Fazenda Pública desde que eu tenha o faturamento ali dentro da microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá? Eu posso ser lucro real, mas eu faturo 100 mil por ano. Se eu for lucro real, isso não vai interessar para fins de manejo de ação. O que interessa é se o meu faturamento está dentro daquela faixa ali, que eu acho que atualmente é de até 4 milhões e 800, se eu não me engano, até 3 milhões e 600, para saber se eu sou microempresa ou empresa de pequeno porte no ano, o faturamento anual. E, como réus, vão poder ser réus no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública os estados, o Distrito Federal, os territórios e os municípios, bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculadas. Então, também as entidades da administração indireta dos estados e dos municípios também vão... eu tenho que analisar as entidades, também as autarquias, as fundações, as empresas públicas dos estados ou dos municípios vão poder ser réus, vão poder ser rés no âmbito da ação proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Agora, o que é importante você ter em mente também é que
de acordo com a análise que a gente acabou de fazer desse dispositivo, como é que ficaria a demanda proposta pelo ente da Fazenda Pública? Ou seja, será se o próprio município pode ajuizar uma ação de até 60 salários mínimos no juizado da Fazenda Pública? Ou o próprio Estado pode ajuizar uma ação de pequeno valor no juizado da Fazenda Pública? Galera, a ideia é que não. Perceba, o que a gente viu é que só pode ser autor no âmbito do juizado da Fazenda Pública a microempresa ou empresa de pequeno porte ou a pessoa física. E aí, como réu, eu posso ter os entes da administração direta e indireta do Estado e do município e do Distrito Federal. Mas isso quer dizer, pessoal, nas palavras do professor Leonardo Cunha, que uma demanda proposta por um ente público é o próprio município, é o próprio Estado, ou uma autarquia ou uma fundação que estão ajuizando a ação, não pode tramitar no juizado, ainda que o valor da causa não supere 60 salários mínimos. Ainda que o valor da causa seja baixo, o Estado ou o município não podem ajuizar, não podem ser autores da ação no âmbito do juizado da Fazenda Pública. A ideia é que os entes públicos só podem, no âmbito dos juizados, figurar como réus, não lhes sendo possível ostentar a condição de parte autora. Tá? Isso é importante, as palavras aí do professor Leonardo Cunha, de que os autores da ação, né, como autores da ação, eu só posso ter as pessoas físicas e também as pessoas jurídicas, microempresa, empresa de pequeno porte. A Fazenda Pública não pode ser autora no âmbito do juizado da Fazenda Pública. E aí, para a gente finalizar a nossa revisão, eu trago uma questão da Banca VUNESP de um concurso de defensor público do Mato Grosso do Sul de 2012. Veja, podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública como autores os municípios? Não. A pessoa jurídica de direito público não pode ser autora no âmbito do juizado da Fazenda Pública. Como réus, sociedades limitadas ou empresas de pequeno porte? Não. Como réus no âmbito do juizado da Fazenda Pública, eu preciso ter o poder público, né? As entidades da administração direta ou indireta, né? Os órgãos da administração, não os órgãos, mas a União, o Estado, não a União também, mas os estados e os municípios do Distrito Federal ou as suas entidades, né? Como réus no âmbito do juizado da Fazenda Pública. E aí, o gabarito seria a letra B mesmo, né? Como autores as pessoas físicas ou ainda as microempresas e empresas de pequeno porte. Certo? Beleza? Galera, então, mais ou menos isso. Aqui eu vou ficar por aqui na nossa revisão, lembrando que o meu foco foi apenas a lei do juizado especial da Fazenda Pública. A gente não entrou aqui na parte dos juizados especiais federais, porque o nosso objetivo aqui no bate-papo era mais a gente revisar a parte voltada para procuradorias estaduais e municipais. Lembrando que no nosso curso regular de Fazenda Pública, a gente enfrenta também uma aula específica sobre os juizados especiais federais. Aqui eu queria só rememorar com vocês essa discussão envolvendo a competência e a legitimidade. Galera, artigo 2º e artigo 5º da Lei 12.153 de 2009 são artigos extremamente cobrados aí em concursos de procuradorias e que valem a pena você revisar e até decorar. Não sou muito de dizer para você memorizar, mas esse artigo 2º certamente é interessante para fins de concurso de procuradorias, principalmente para uma prova objetiva. A gente vai encerrar o nosso vídeo agora. Te aguardo no próximo bloco, ainda na nossa revisão sobre Fazenda Pública.